Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e juiz-filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 2 de setembro de 2025, finalzinho de uma manhã de quinta-feira, portanto, véspera dos martes de Cunhaú e Uruaçu, que será amanhã, notadamente do estado do Rio Grande do Norte. Mas hoje estou voltando aqui para atualizar os bastidores, atualizar aos seguidores do presente canal, desde já agradecendo aos mesmos, em especial aos mais de 295 views ou visualização que o presente canal obteve desde sua instituição. Agradeço aos novos inscritos e estou voltando aqui exatamente para atualizar o que vem sendo pacificado no Congresso Nacional, notadamente pela Casa Baixa e Casa Alta, onde semana passada o Senado Federal, por meio da sua Comissão de Assuntos Econômicos, a saber, o CAI, aprovara um projeto paralelo, né, o que foi aprovado ontem pela Casa Baixa, ou seja, pela Câmara dos Deputados Federal, na temática de reforma tributária, notadamente no que aduz a isenção para pessoas que ganham, no caso da Câmara, foi aprovada ontem para quem ganha até R$5.000, e também para quem ganha até 7 mil, de forma total para quem ganha 5 mil, for aprovado na Câmara, e para quem ganha até de 105 e 7.350, parcial, uma ordem gradativa aí. Essa fora a pauta, o projeto aprovado ontem por unanimidade pela Câmara dos Deputados Federal, talvez, né, por unanimidade para os parlamentares federais tentarem, né, melhorar a credibilidade diante da opinião pública depois daquela odiosa e vergonhosa aprovação em caráter de urgência da PEC da blindagem, derrubada em caráter liminar pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, na semana passada também. Mas ontem os deputados federais deram exemplo. E aqui a gente tem que tirar o chapéu quando a coisa é boa, quando a proposta, quando a política pública é relevante e ela visa o interesse comum. E, paralelamente, né, a esse projeto de reforma tributária, semana passada, finalzinho da semana passada, a CAI, Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, aprovara um projeto similar a esse que foi aprovado ontem, né, que isenta pessoas que ganham até 5 mil totalmente de imposto de renda, e quem ganha entre 5 e 7 mil, até 7.350, parcial. Já na CAI, Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, semana passada foi aprovado um projeto alternativo que passara para isentar pessoas que ganham até 4.990, ou seja, menor do que o que foi aprovado ontem por unanimidade na Casa Baixa dos Deputados. Esse projeto que foi aprovado ontem pela Câmara deverá ser submetido à segunda Casa e, se houver alguma revisão, né, deverá voltar para a Câmara para fazer adequação ou não, e em seguida ser enviada para o Presidente da República, que tem a competência para sancionar ou vetar. Lembrando que, se o presidente quiser vetar, ele só tem legitimidade à luz da Constituição Federal de fazer dois tipos de veto, a saber, o veto político, que é aquele que o presidente faz em razão de haver determinado projeto aprovado tanto pelo Senado como pela Câmara, ou pelas duas casas, no caso, o sistema bicameral do Congresso, ferir o interesse público. Mas o presidente da República também pode vetar quando fere a Constituição, e a gente chama de veto jurídico. São essas duas hipóteses em que a Constituição prevê o veto. E aí, se não houver veto nem político, nem jurídico, o presidente sancionará, mesmo que, em tese, o presidente vete algum desses projetos, que não acredito que aconteça, pois o projeto da Câmara
de autoria do presidente do governo Lula, e não vejo razão nem uma motivação para ele vetar aquilo que for aprovado por unanimidade. E essa aí é a pauta, né, que eu estou atualizando aqui em relação a essa reforma tributária. É claro que eu irei fazer um vídeo específico para trazer os bastidores, para delimitar os contornos e alcances nessa reforma tributária, que hoje, né, existem muitas críticas nas duas casas do Congresso Nacional, notadamente em razão de ainda os parlamentares não terem enfrentado e trazido aos bastidores, né, a taxação de grandes fortunas, fortunas como os banqueiros. E aí a gente irei fazer também outro vídeo acerca de uma estatística muito importante e relevante acerca, né, da renda mundial, que houve um estudo internacional que constataram que toda a renda, a riqueza do mundo produzida, todo o PIB, né, do mundo, que hoje a gente tem aí mais de 1 bilhão de pessoas. O Brasil a gente tem 213 a 215 milhões, segundo o censo do IBGE. Uma população mundial gira em torno de mais de 8 bi. E nessa população de 8 bi, toda a riqueza do planeta está concentrada na mão de apenas 1% da população. E aí você vê o paradoxo. E esta é a razão pela qual, nesse mesmo estudo, irei trazer os bastidores, a razão pela qual, né, se faz extremamente necessário o nosso Congresso bicameral. Quando eu falo bicameral é porque é composto por duas casas, baixa e alta. A baixa é composta por 513 deputados, é adicionada por mais 18 que foram aprovados, e a Casa Alta, 81 senadores. A Casa Alta representando os 26 estados da Federação e o Distrito Federal, e a Casa Baixa representando o povo. Mas o fato é que deixa muito a desejar essa reforma tributária e não faz a devida justiça social, notadamente quando deixa de fora a taxação de grandes fortunas. Mas no bojo do presente processo, da presente reforma aprovada por unanimidade, já foram o primeiro passo, pois não existe nenhuma aprovação sem previsão e sem dotação orçamentária, pois a isenção, né, implicará em bilhões, né, de ausência, né? O governo deixará de arrecadar nessas pessoas que desse teto de 5 mil e até 7.350, né, de forma parcial, e aí alguém tem que pagar a conta. E aí a razão pela qual eu irei fazer, né, um vídeo específico, né, para dizer os contornos e alcance desta reforma, que não obstante não fazer ainda justiça social, mas já é o primeiro passo. Outro sim, trago também aqui outra pauta para atualizar os bastidores, uma proposta nem um pouco ortodoxa de Donald Trump, que para além desde 20 de janeiro do corrente ano, vinha adotando políticas econômicas nem um pouco ortodoxas, políticas econômicas, sociais, é um verdadeiro retrocesso cultural, social e econômico nunca visto na história dos Estados Unidos. Tudo aquilo que os Estados Unidos, desde após a Segunda Guerra Mundial, construíram, essa política nem um pouco ortodoxa, austera de Donald Trump, que representa a ala conservadora dos republicanos dos Estados Unidos, que irei falar já um pouco, mas se observarmos sob a perspectiva macroeconômica, sob a perspectiva geopolítica, desde o início de 20 de janeiro do corrente ano, ocasião em que Donald Trump está no poder dos Estados Unidos pela segunda vez, ele vem perpetrando de forma reiterada diversos retrocessos culturais, sociais, econômicos, a ponto de expulsar imigrantes que eram fio condutores e decisivo para a injeção do PIB, da micro e macroeconomia norte-americana, violação de direitos humanos,
taxação, por exemplo, endividamento interno da dívida dos Estados Unidos, taxação aos vizinhos México e Canadá, ameaçando a tornar o canal, reaver o canal do Panamá, ameaçando expulsar os palestinos da faixa de Gaza, e Trump com a proposta que eu batizei como cavalo de Troia, ou seja, um presente grego, tentando expulsar, negociar com os terroristas da faixa de Gaza, que são xiitas, para eles se renderem, em troca deles darem cobertura e até uma espécie de atípico perdão ou anistia para os que se entregarem e entregar as armas. Aí quando eu digo que essa proposta é uma proposta totalmente impossível e heterodoxa, para não chamar de indecente, é exatamente quando se tem em mente, contudo, no ponto que nenhum terrorista irá aceitar uma proposta como essa, porque senão ele não é terrorista. O terrorista é disposto a morrer pela sua causa. Eu fiz um vídeo aí que está publicado dizendo o que um líder, um verdadeiro líder, deve fazer para atrair e conquistar não somente a atenção, respeito e admiração dos súditos administrados e jurisdicionados. Mas o fato é que desde 20 de janeiro, Trump, que pertence à ala do Partido Republicano, pois, para quem não sabe, existe nos Estados Unidos, assim como no Brasil, vários partidos, mas lá, majoritariamente, é dominado, né, pelos dois partidos, a saber, republicano, que é a ala conservadora, onde Trump faz parte, Bush, ex-presidente Bush fazia também, e a ala dos democratas, onde Biden, Barack Obama faziam parte, Kamala Harris também, que concorreram à última eleição com Trump e perderam para o mesmo. E os Estados Unidos, né, a política e a democracia dos Estados Unidos é norteada, né, por essa bipartidaridade, ou seja, bipartido, umas eleições bipartidárias que compreendidas pela hegemonia no poder e na política dos Estados Unidos pelos partidos conservadores, hoje defendido por Trump, no passado por Bush, e do outro lado a corrente dos liberais, né, democratas, onde Biden, Barack Obama faziam parte. Em razão disso, ontem, notadamente dia 1º de outubro, o mundo assistiu de camarote o governo dos Estados Unidos a decretar o shutdown, que é exatamente, em inglês, significa uma paralisação parcial do governo federal americano, em razão de orçamento que é responsável, né, pela gestão e pela manutenção financeira e econômica do país, não ter sido aprovado pelo Congresso norte-americano, em razão dessas pautas nem um pouco ortodoxas que vem sendo tomada desde 20 de janeiro pelo atual presidente Donald Trump, em não somente taxar o mundo, aumentando a dívida americana, não obstante, logo no início de seu governo, ter nomeado como seu secretário para a redução de despesas o homem mais rico do mundo, a saber, Elon Musk, dono da Tesla, que fabrica carros e baterias elétricas, placas fotovoltaicas de energia solar, dono da Neuralink, que já diz ter implantado aí no mínimo 2 chips na mente humana, com o objetivo de criar uma interface entre a mente humana e a máquina, para permitir que pessoas com doenças degenerativas neurológicas possam movimentar mouse e computador, e até mesmo digitar teclado, e até mesmo mandar mensagem para um computador e demais telefones. Mas Elon Musk fora nomeado por Trump e só passaram 120 dias de seu governo. Depois os dois entraram num duelo de titãs, exatamente porque
Elon Musk observara que se de um lado Trump o contratou ou nomeara para reduzir despesas, do outro, Trump apresenta para o Congresso norte-americano proposta não um pouco ortodoxa, que ia exatamente na contramão daquilo que Trump estava fazendo, que era reduzir despesas. E isso gerou uma polêmica, pois ele começou, em tese, até a ameaçar diversos servidores públicos federais. E o resultado de tudo isso, o mundo pôde observar ontem a decretação do shutdown, que é a paralisação parcial de todos os serviços públicos, salvo aqueles extremamente essenciais. E isso, não obstante não ser a primeira vez que aconteça nos Estados Unidos, tem-se aí histórico de no mínimo 20 shutdown. Mas o shutdown, diferentemente do lockdown, né, que se dá quando no período da Covid, né, do isolamento total, né, de cidades, de pessoas, né, o shutdown que fora decretado ontem nos Estados Unidos é exatamente uma paralisação parcial de serviços públicos, notadamente serviços públicos federais, em razão de o orçamento dos Estados Unidos, para que mantém, né, e alimenta essa máquina pública norte-americana, a maior PIB, a maior economia do mundo, maior democracia sob a perspectiva bélica militar, sob a perspectiva tecnológica, não obstante, né, quando falamos sobre a perspectiva de superávit, os Estados Unidos não ser o maior superavitário no momento, pois o ano passado a balança comercial da China atingiu a cifra de 1 trilhão de dólares. E essa foi uma das motivações e razões pelas quais Trump vem ameaçando o mundo e taxando o mundo. Chegou a taxar a China com uma taxa progressiva chegando até 140%, depois negociou, taxando o México, Canadá, seus vizinhos, taxando a UE, seus maiores aliados, ameaçando o Brasil a taxar, não somente ameaçou, como está taxando o Brasil, as exportações do Brasil em 50%, e como se não bastara, utilizaram de forma inadequada até mesmo a Lei Magnitsky, aprovada em ISO 2012 sob a égide do democrata Barack Obama, para sancionar de forma financeira e econômica países autocráticos como de Putin. Em 2016 estenderam ao mundo, e eu já fiz diversos vídeos aí dizendo que, não obstante a Lei Magnitsky tenha sido aprovada pelo Congresso norte-americano, ao revés, a mesma, repita-se, a mesma jamais terá o condão ou a força normativa de violar a soberania de nenhum país, por mais que determinado país seja autocrata. E não estou aqui jamais defendendo nenhuma soberania, nenhum Estado autocrata. Mas mesmo que em tese determinado Estado seja autocrata como de Putin, entendo que a Lei Magnitsky é ipsilitris, ou seja, literalmente inconstitucional, pois não pode ter o condão de violar a soberania nacional de nenhum país, pois isso viola todas as convenções, todos os tratados internacionais de direitos humanos, viola a soberania nacional, viola o Pacto de São José da Costa Rica, viola os direitos econômicos e políticos, viola a Convenção de Viena de 1969. E é exatamente esta a razão pela qual não assiste razão. E eu digo que a Lei Magnitsky não tem o poder de violar nenhuma soberania, tampouco as instituições democráticas de determinado país, como Trump também não olvidara, tampouco fizeram a menor cerimônia em ameaçar as instituições democráticas de direito do Brasil, como os 3 poderes, em especial na pessoa dos ministros do Supremo Tribunal Federal, em razão do julgamento e ulterior condenação do ex-presidente da República, que representa a direita brasileira, extremista, em 27 anos e 3 meses. Mas o fato é que, com a decretação ontem
pelo governo americano do Chantal, que é uma paralisação, né, de todos os serviços, dos serviços federais americanos. A Casa Branca dera nota dizendo que isso aí atinge, em uma semana, isso aí já era um prejuízo de 15 bilhões em uma semana, a economia dos Estados Unidos. E também tem-se informação aí da Casa Branca que 900 mil servidores públicos federais, a partir de hoje, dia 2 de outubro, irão ter os seus contratos suspensos sem remuneração. E isso gera um problema micro e macroeconômico sem precedentes. E foi exatamente esta uma das motivações e razões pelas quais hoje resolvi, né, trazer os bastidores, essa atualização combinada, né, com essa proposta nem um pouco ortodoxa de tentativa de paz de autoria de Trump e o primeiro-ministro de Israel, a saber, Benjamin Netanyahu, em tentar expulsar os palestinos da faixa de Gaza, tentando agora, né, com o objetivo de convencer o grupo terrorista Hamas, oferecendo para o mesmo até mesmo anistia, se eles se entregarem, sobretudo entregar as próprias armas, e vejo isso aí, né, como estamos diante de terrorista. Terrorista não existe. Se um terrorista aceitar uma proposta dessa, ele não é terrorista, pois ele morre pela causa. E ali não estamos diante nem de longe de remota guerra bélica, e sim uma guerra santa, duelada entre essas três maiores religiões monoteístas do mundo, a saber, o cristianismo, cujo número de adeptos em que pese gira em torno de mais de 2,5 bilhões, seguida pela segunda, a saber, o islamismo, se aproximando de 1,5 bilhão. E as estatísticas e prognósticos em que pese apontam que até a ida de 2050 o islamismo tende a se equiparar ao cristianismo. A terceira do ranking, não obstante mais antigo ou longínquo, a saber, o judaísmo, com apenas 13 milhões de semitas ou judeus, que são sinônimos entre si, cuja maioria, em que pese, reside exatamente no Estado soberano de Israel, onde vem sendo duelada aquela guerra de titãs desde 7 de outubro de 2023, onde já dizimara mais de 80 ou 90 mil pessoas somente na faixa de Gaza. E Trump, com essa proposta revestida de um cavalo de Troia, subestima a inteligência do grupo terrorista Hamas, que jamais, dado seu radicalismo de xiita, jamais irá aceitar, salvo se houver ali um milagre. Pois mudar a mente de um terrorista é como mudar a mente de um idoso, de um extremista da extrema-direita. E Nietzsche dizia que nada aprisiona mais do que as ideias. Eu acrescento, nada aprisiona mais do que as ideias, as culturas, os hábitos, o vício e a ignorância, cuja ignorância, em que pese, é sua maior arquê, sua perspectiva teológica. E aí atualizei para vocês aí, né? Irei fazer vídeos específicos, né, sobre os contornos e alcance e os efeitos, né, que esse Chantal irá gerar na economia norte-americana. Atualizei aí sobre os bastidores sobre a guerra de Israel e Hamas. Atualizei os bastidores acerca da aprovação da isenção, do projeto de isenção, PL da isenção, para quem ganha até 5 mil na Câmara por unanimidade, e para quem ganha de 5 a 7.350 de forma parcial. E paralelamente, semana passada, informei também que a CAI, que é a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, aprovou uma proposta paralela, né, também no sentido de aprovar 4.990, R$10 a menos do que foi aprovada ontem pela Casa Baixa, em 5 mil totalmente. E fatalmente esse projeto que foi aprovado ontem, de 5 mil da Câmara por unanimidade, será sancionado pelo atual governo Luiz Inácio Lula da Silva. Então a gente já teve aí atualização do que é Chantal dos Estados Unidos, atualização aí da proposta, né, da heterodoxa proposta
de acordo na faixa de Gaza, de Trump para os terroristas Hamas. Temos também aí a atualização nos bastidores da aprovação da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil na Câmara e de 5 a 7.350 de forma parcial. E agora iremos falar um pouco, para finalizar, sobre a CPMI do INSS, da fraude bilionária do INSS, onde está aí hoje também, está em curso, está funcionando. Funcionou segunda-feira, com a oitiva conhecido como Careca do INSS, onde o relator fora pedagógico em apontar diversos desvios de conduta, diversas provas de desvio bilionário de aposentados e pensionistas, com essa fraude bilionária de mais de 6 bilhões, segundo a CGU. E por falar em CGU, é exatamente neste momento que a CGU está sendo ouvida pela respectiva comissão Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Quando eu digo Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, porque envolve as duas casas, ou seja, Casa Baixa, dos deputados federais, e a Casa Alta dos senadores. Existe a participação, né, de ambos. E nesse devido momento em que eu estou aqui fazendo esse vídeo, dia 2, 11 da manhã, está rolando lá no Congresso a comissão da CPMI, da fraude bilionária do INSS, que está ouvindo neste momento o ministro da CGU, Vinícius Marques Carvalho. E aí, vamos aí ver no decorrer, né, do dia o que irá rolar, né, o que o eminente ministro da CGU, Corregedoria Geral da União, irá trazer aos bastidores, né, para adicionar à investigação que está em curso aí no bojo da respectiva Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. E são com essas breves premissas de fato, valor e norma, que finalizo o presente estudo temático no sentido de alertar, dar mais um alerta, né, para os aposentados e pensionistas do INSS que foram vítimas e objeto dessa fraude bilionária que está sendo aí, né, tratada, né, investigada por meio da CPMI do INSS, onde neste momento está sendo ouvido o ministro da Corregedoria, da CGU, Corregedoria Geral da União. Mas o fato é que a respectiva fraude bilionária descontaram, por meio de diversos sindicatos e associações, contribuições de diversos pensionistas e aposentados do INSS. Muitos nunca nem notaram. E eu reitero as inteiras que desde há mais de 17 anos, desde que comecei a advogar, eu sempre vim alertando no bojo dos processos em que atuo, a Justiça Federal, e até mesmo no bojo de algumas ações, né, de revisão de fraude de consignado, pois não é somente fraude desses descontos indevidos, e a gente viu aí na oitiva do Careca semana passada, na segunda-feira, algo que vergonhoso. Prestações que eram criadas diversas empresas, tudo de fachada, tudo para fornecer um trabalho inexistente, ou seja, um serviço que nunca era prestado, e criava até um call center para poder receber essa reclamação de supostas pessoas que foram aposentadas e pensionistas e morria ali. Você vê que é organização criminosa. Eu digo que ninguém comete uma fraude tão grande como esta sozinho. É como, por exemplo, sempre digo que nenhum juiz vende sentença sozinho, nenhum desembargador vende sentença sozinho, nenhum ministro do STJ ou ministro dos tribunais superiores, em que pese que, segundo a própria Conselho Nacional de Justiça, CNJ,
vem apontando aí diversas irregularidades, apontando magistrados, desembargadores e até alguns gabinetes de ministros do STJ suspeitos de vender sentença. Isso é uma coisa odiosa, nociva, chamada de criminosa. E me vem à mente aqui um grande protagonista das prisões inglesas, sabe, Arthur Griffith, que em dado congresso na época foi pedagógico, no sentido de dizer existir dois tipos de delinquente, qual seja aquele que jamais deveria ir para a cadeia, aqueles que cometem crime de bagatela, ou seja, de pequena monta, roubam a galinha, um litro de leite, um pão para um filho, ele está desempregado, não obstante isso não legitimar, pois senão o mundo vira anarquia. Ninguém pode, com base na premissa de que está com fome, de que está desempregado, roubar, porque senão o país entra na anarquia, volta ao estado de natureza. É a mesma coisa de um julgador, de um ministro do Supremo dizer que vai deferir, por exemplo, aquela taxa de bombeiro, pois o Estado estava precisando de dinheiro. É a mesma coisa dizer, roubar não pode não, mas se estiver precisando pode. Isso é uma coisa heterodoxa, para não chamar de antirrepublicana. Mas o ex-chefe das prisões inglesas, sabia, Arthur Griffith, ele foi pedagógico de dizer que existe dois tipos de delinquente: aquele que não deve ir jamais para a cadeia, aquele que comete crime de bagatela, e é por isso que existe, né, para esses crimes aí, a transação penal, para ele pagar uma cesta básica, uma prestação de serviço à comunidade, e etc., restritiva de direito. Mas Arthur Griffith também foi pedagógico quando dizia que existe o delinquente que jamais deve sair da cadeia, que é aquele que rouba, aqueles delinquentes de colarinho, como por exemplo esses que estão aí, que roubaram dinheiro dos aposentados e pensionistas, como o juiz com o desembargador e o ministro que vende sentença. Isso é uma coisa odiosa. E me lembra aqui, na oitiva de segunda-feira, do careca do INSS, o relator, que é um delegado, de forma pedagógica disse que se o Brasil tivesse pena de morte, ele pediria pena de morte para o careca e os integrantes que roubaram os aposentados. Veja, portanto, o quão nocivo é essa corrupção sistêmica que está em todos os setores do Brasil. E é exatamente com base nessas premissas de fato, valor e norma, que dou aqui a terceira orientação para os aposentados e pensionistas, que não obstante o governo tenha há 2, 3 meses prometido devolver aquilo que fora descontado indevidamente por essas respectivas associações e sindicatos dos aposentados e pensionistas nos últimos 5 anos, com juros de correção, todavia alerto a todos os pensionistas e aposentados do INSS que foram vítimas desse desconto fraudulento, que no mínimo, se for para a justiça, você terá direito a todo o valor descontado, inclusive desde o início, porque não é só 5 anos. Tem notícia aí, segundo o relatório da CGU, Corregedoria Geral da União, está sendo agora ouvida o ministro da mesma, pela respectiva CPMI, que é desde isso, 2009, que vem sendo feito esses descontos, né, fraudulentos e criminosos. E aí, na qualidade de advogado, oriento você que foi vítima disso aí, que você contrate um competente e probo advogado de confiança, para você também não entrar numa aventura jurídica, para ele analisar seus extratos, até mesmo de 2009 para cá. Porque não existe prescrição para uma fraude como essa. Porque senão o governo, o INSS, estaria se valendo da própria torpeza e, por via reflexa, promovendo de forma manifesta a nociva, odiosa e defesa prática de enriquecimento ilícito em face daqueles que já foram vítimas desses descontos fraudulentos, para não chamar de criminosos. Se você for para a justiça, isso contratando um competente advogado, ou se você não pode contratar,
um advogado sério, probo, para não me colocar numa aventura jurídica. Isso vai depender do contexto, saber se realmente existe, né? Oriento que pegue extrato de 2009 para cá, pois não existe prescrição para esse tipo de fraude. E se houver relevância, você tem direito na Justiça Federal, todos esses valores corrigidos com juro e correção em dobro, mais dano moral. E o governo fez um acordo aí para devolver só os 5 anos, 5 anos, 5 últimos anos, e de forma em dobro e sem falar em dano moral. Mas, para aqueles que querem, né, enfrentar a justiça, é legítimo, desde que, né, porque não é todo mundo, esses descontos não foram feitos, tem pessoas que nunca foram, tem algumas que foram uma, duas, outras diversas. Isso tudo vai depender do contexto, dos extratos, pois dependendo do número de parcelas, vale a pena você ir para a justiça para receber em dobro e o dano moral. Não obstante, né, demorar, mas a depender do contexto, se você não puder contratar um advogado, você pode recorrer à Defensoria Pública da União, que é paga exatamente para isso. E são com essas breves premissas de fato, valor e norma, que concluo o preenche temático, convidando você a se inscrever no canal, deixar o seu like, apertar o sininho para ser avisado para os próximos vídeos que irei fazer, que não serão poucos, inclusive acerca desses efeitos, né, macroeconômicos e na geopolítica desse Xandão, os efeitos, né, dessa proposta de pai de Trump na faixa de Gaza, o desencadear dessa CPMI, né, da fraude do INSS, e a repercussão da aprovação da proposta de isenção para quem ganha até R$5.000 total, isenção total para quem ganha até 5 e parcial para quem ganha entre 5 e 7.350. Irei fazer vídeos específicos, né, para aprofundar dada temática. E esta é a razão pela qual te convido a se inscrever no canal. Convido o maior número de pessoas para fazer o mesmo. Se gostar do vídeo, dê o seu like. E o seu comentário de forma educada, respeitosa, elegante, dizendo de onde você está a falar. Fique com Deus, até a próxima.